estudante! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar sobre o gênero artigo de opinião. Então, o que é um artigo de opinião? Você já leu um artigo de opinião? Olha só, quando você fala artigo de opinião, o nome te remete a alguma coisa? Você já leu, você já viu, já ouviu falar sobre um artigo de opinião? Onde ele é publicado? Qual a função desse tipo de texto? Nós sabemos que todo texto existe uma função. Ele é escrito para atingir um determinado público, ele possui um objetivo, ele possui uma intenção, a função daquele texto. Então, qual é a função do artigo de opinião? Qual tipo de assunto pode ser abordado em um artigo de opinião? Então, no final dessa aula de hoje, todas essas perguntas vão ser respondidas. Vamos lá? Então, olha só, o que é um artigo de opinião? Para começar, é um texto dissertativo argumentativo. Por que ele é argumentativo? O que é um texto argumentativo? Então, ele é argumentativo porque o autor assume e defende um ponto de vista diante de um tema. Então, vamos destrinchar isso aí. O que quer dizer isso aí? Olha só, quando eu falo o autor assume, o que é assumir neste contexto? Assumir e defender o ponto de vista diante de um tema. Então, quando eu falo que o autor assume, ele vai assumir a tese, né? Ele vai assumir o seu posicionamento. Então, é a tese dele, é o ponto de vista do autor, é o posicionamento do autor. E defender, o que é defender aqui? Defender significa argumentar. Então, quer dizer, ele vai argumentar em cima da tese. Por quê? Um texto argumentativo é aquele texto onde o autor, ele coloca a sua opinião, né? O seu posicionamento, o seu ponto de vista e ele sustenta aquele ponto de vista argumentando, né? Ele pode usar vários elementos para argumentar, para argumentar essa tese dele, né? Para sustentar esse posicionamento dele. Então, o autor, ele assume, ele defende, quer dizer, ele argumenta dentro de um ponto de vista diante de um tema. Agora aqui, importantíssimo, voltando lá, qual é a diferença de assunto para tema? São coisas, são conceitos diferentes. Quando eu falo em assunto, ele é muito mais abrangente, né? Agora, tema é específico. Por exemplo, se eu falo assim, escreva sobre a violência. Quando eu falo escreva sobre a violência, é um tema geral, né? É um tema abrangente demais. Que violência, professora? Você vai me perguntar, mas que tipo de violência? Né? O que eu quero? O que é que você está pedindo para eu escrever aqui? Diferente quando eu falo assim, escreva sobre a violência doméstica. Escreva sobre a violência contra a mulher. Então aí, viu que quando eu falo violência doméstica, já é mais específico. Então, assunto é o geral. Quando eu falo tema, né, é o recorte de um assunto, é a especificidade, entendeu? Então, isso não pode, você não pode confundir. Quando eu falo diante de um tema, né, então não é diante do assunto, ok? Então, olha só, então é um texto argumentativo, onde o autor vai colocar o seu ponto de vista, o seu posicionamento e ele vai argumentar. Ele pode colocar em cima de citações, em cima de dados estatísticos, que é o que nós vamos ver agora, tá bom? Então, vamos relembrando aqui
O texto expositivo é aquele tipo de texto que, em quem são dadas as explicações. Não está preocupado em defender, em argumentar, né? É só expor mesmo. E o texto argumentativo é um tipo de texto que utiliza argumentos para defesa, para defender um ponto de vista. Quais são os assuntos dos artigos de opinião? Os artigos de opinião, eles são produzidos basicamente em cima de 2 tópicos. Então, vamos ver quais são os assuntos de um artigo de opinião. Pode ser em cima da atualidade, de temas atuais, né? Por exemplo, hoje, para escrever um artigo de opinião, seria o quê? Qual é o tema da atualidade? Poderia ser sobre a Covid-19, né? Então, a atualidade é algo que está sendo discutido no momento. Pode ser como a política, a economia, a saúde, né? Qualquer assunto que esteja na atualidade. Ou um tema polêmico, aquele tema que sempre que você vai escrever ou que você vai falar, que você vai conversar, ele causa, ele é polêmico, né? Porque eu penso de uma maneira, o outro pensa de outra maneira, então é um tema polêmico. É um assunto de tempos em tempos, que de tempos em tempos ele vem à tona, né? Como o aborto, a eutanásia, células troncos, tudo que gera muita polêmica. Então, esses são os 2 tópicos dos assuntos. Agora, onde circulam os artigos de opinião? Os artigos de opinião, eles circulam em veículos tipicamente jornalísticos, como os jornais, as revistas, e hoje quase tudo virtual, né? Então é online. Então nos jornais, nos sites de notícias, então tem muito. Nas revistas tinha a parte, né? Aquela página do artigo de opinião, onde vinha até uma parte que era de resposta do leitor. E hoje tem muito online assim. Então tem o artigo de opinião e tem onde o autor pode colocar a sua resposta. Então, quem escreve o artigo de opinião? Precisa de ser uma pessoa formada? Não. Quem escreve o artigo de opinião é chamado de articulista. Eu posso escrever um artigo de opinião, né? Você pode escrever um artigo de opinião. Então, o médico pode escrever um artigo de opinião. Artigo de opinião pode escrever aquela pessoa que tem autoridade, que ela tem conhecimento para escrever, para argumentar, para defender aquele ponto de vista. Por exemplo, um médico, ele pode escrever um artigo de opinião sobre uma determinada droga, né? Que ele conhece, que ele vai posicionar, argumentar em cima daquela droga. Então, um bom articulista é aquele que sabe provocar os leitores. É aquele que leva o leitor a pensar, a discutir sobre uma determinada questão. Então, o bom articulista é aquele que, a hora que o leitor desde o título, né? O título precisa de ser criativo. Então, ele leva o leitor a buscar sobre aquele assunto, ele instiga, ele faz com que o leitor, ele vê aquele título ou lê e ele leva a questionar mais, a responder, a estudar, a procurar mais sobre aquele determinado assunto. Esse é um bom articulista. E vamos ver agora, então, qual é a estrutura de um artigo de opinião. Como todo texto, o artigo de opinião também existe uma estrutura, né? Ele existe uma estrutura, ele existe uma função. Então, a estrutura de um artigo de opinião, ela é simples. Ela é formada por 3 partes, né? Ele tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão, como uma dissertação. Daqui a pouquinho nós vamos ver, porque você deve estar perguntando, uai, professora, mas então o texto, o artigo de opinião é igual à redação lá que eu escrevo para o Enem, que eu preciso colocar a minha opinião e eu preciso argumentar? Eu vou falar daqui a pouquinho qual a diferença dos 2 textos, tá bom? Então, ele tem uma introdução, que é o início,
né? Onde o articulista apresenta e contextualiza o assunto que vai discutir. Só que bem nessa introdução, pode colocar um exemplo, um fato histórico que fica joia, que fica muito legal, e pode colocar uma citação também bem na introdução. Aí vem o desenvolvimento, que é o meio do texto, né? É o momento em que opinião e argumentação são os principais recursos utilizados, é a parte central do artigo, é onde o articulista, né, o autor, ele vai colocar os dados estatísticos. É muito interessante, é muito legal quando coloca dados estatísticos. Claro que todas as citações, os dados estatísticos, toda a argumentação, ela precisa ser embasada, ela precisa ser confiável, né? Então, você precisa de colocar um dado estatístico confiável. E quando eu falo em texto argumentativo, você precisa de ter conhecimento de mundo, você precisa de ter conhecimento do que você está escrevendo. E isso é primordial, né? Então, esse é o desenvolvimento, é a parte mais longa de um texto. E a conclusão, que é o fim. É o fechamento daquele texto, né? É onde você conclui retomando a opinião e reiterando reiterando lá a ideia que você está defendendo. Só que aqui você pode confirmar a tese com uma citação. Se você não usou uma citação no início, lá na introdução, é legal que você termine com uma citação, né? Mas você também pode terminar com uma letra de música, um pedacinho. Você pode terminar usando uma parte de um filme. Claro, tudo tem a ver com o assunto, com o tema que você está escrevendo, né? Você não pode extrapolar e sair do assunto. Pode ser um pensamento de um filósofo ou um cientista, né? Então, você vê que isso aí é muito mais leve, é uma linguagem mais leve do que a dissertação. E outra coisa diferente da redação do Enem, do artigo de opinião, é que na redação do Enem, lá na sua conclusão, você precisa propor, né? Você precisa propor uma solução. Você mostrou o problema, você argumentou em cima, você colocou o seu posicionamento, você argumentou, mas lá na redação do Enem, você tem que propor uma solução para aquilo que você está defendendo, para a sua opinião. E no artigo de opinião, não. Você não precisa propor, né? Então, aqui agora, nós vamos ver quais são as características básicas do artigo de opinião. Para você escrever um artigo de opinião, o que você precisa de saber para escrever? Quais são essas características? E mesmo para você bater o olho, para você ler um artigo de opinião e ver se lá contém essas características. Então, em geral, os temas abordados são assuntos bem atuais ou polêmicos, que nós já falamos, né? É comum que sejam escritos na primeira ou na terceira pessoa. Por que na primeira ou na terceira pessoa? Porque se você pode colocar sua opinião, no artigo de opinião, é super legal que você usa o eu, né? Eu acho, porque eu estou escrevendo. Então, você pode usar o pronome tanto na primeira pessoa quanto na terceira pessoa. Olha só, fica legal, você começa falando a sua posição, né? O eu tá ali, e depois você pode colocar nós imaginamos, né? Aí você já usou, fez esse jogo no singular e no plural. Ou na terceira pessoa, porque você pode colocar, de responsabilidade, né? Das autoridades competentes, os políticos. Aí você já está usando a terceira pessoa, ok? Então, você usa a primeira pessoa, pode ser no singular ou no plural, e a terceira pessoa. Uso de títulos atraentes e provocativos para chamar a atenção do leitor. O bom articulista é aquele que, quando ele vai colocar um título, é aquele título apimentado, aquele título que aguça a vontade do leitor em ler aquele artigo. Então, pode ser um título, pode ter um ponto de interrogação,
Só que você tem que lembrar que durante o seu artigo você precisa responder aquela pergunta. Por que você está fazendo aquela pergunta, né? Você pode colocar fica legal, uma interrogação, você vai ver muitos. Você pode colocar um ponto de exclamação. Ô, professora, porque é o seu sentimento, né? Você está colocando ali. Ô, professora, mas eu posso colocar um título com 3 exclamações? Pode. Isso você está querendo o quê? Enfatizar, né? Naquele título. Então, o título tem que ser bem provocativo. E as produções são veiculadas no meio de comunicação, como nós já falamos. A argumentação apresentada é direcionada a convencer o leitor, né? Então, vimos lá qual é a função desse gênero textual. Ele tem essa função de persuadir, né? O autor, o articulista, ele coloca a sua posição e argumenta para que o outro, para que o leitor, ele convença o leitor daquele posicionamento, daquela opinião dele. O uso de linguagem é simples, ela é objetiva e subjetiva. Por quê? A linguagem, para atingir o leitor, ele precisa pensar. Quanto mais simples, né? Olha só, como é um artigo de opinião, vai usar a linguagem formal, né? Eu preciso usar ali a gramática, a linguagem culta, não é isso? Eu preciso usar a gramática, mas é uma linguagem simples, onde o leitor vai ler e vai entender. Tem que ser objetiva. Então, por que subjetiva? Está falando aqui subjetiva porque é o eu, né? Então, quando eu falo eu acho, aí tem um pouco do subjetivo. Mas você pode usar também, fica muito legal, as figuras de linguagem. Você pode usar metáforas, você pode usar uma ironia, a metonímia. Viu a diferença de um texto dissertativo para um texto, para um artigo de opinião? Então, a linguagem do artigo de opinião, ela é mais leve. Você pode até brincar com as palavras. Uso de verbos no presente e no imperativo, isto é, ordens de instruções como faça, experimente, tente, não se engane. Tudo isso favorece o processo de argumentação e introduz uma tática de persuasão. E, geralmente, todo artigo de opinião, ele é assinado pelo articulista. Então, aqui tem como começar um artigo de opinião. Então, antes de começar a escrever, é bom estar bem informado. Não é um artigo de opinião. Todo texto que você vai escrever, antes você tem que estar informado, tem que ter conhecimento do tema que você vai escrever. Fica muito mais fácil para você argumentar e posicionar. Então, antes estude sobre o assunto que você deseja discutir, conheça bem o tema, né? Quanto mais informação tiver, mais fácil será para você escrever. Leia diferentes opiniões que já foram dadas sobre o assunto, mesmo opiniões contrárias às suas. Por quê? Porque isso vai enriquecer o seu ponto de vista, né? Pense nas possíveis dúvidas ou críticas do leitor ao respondê-las ao longo do texto. Isso é muito importante. O articulista, o bom articulista, ele prevê o que quais são as dúvidas possíveis do leitor. Então, ele antecipa. Então, naquele artigo, ele antecipa e já responde uma dúvida que é do leitor. Use fontes confiáveis e apresente dados sobre o assunto. Então, todo argumento ele precisa ser embasado. Isso é primordial, né? Então, no momento de produzir um artigo de opinião, saiba que os argumentos utilizados, eles precisam ser verdadeiros e confiáveis, né? Se você vai argumentar, você vai colocar um dado, esse dado ali, esse dado estatístico, ele tem que ser confiável, ok? Busque livros, produções acadêmicas, sites e outras fontes, mas todas de confiança. Se possível, utilize dados estatísticos, porque dará muito mais credibilidade para o seu artigo de opinião. As fontes precisam ser confiáveis. Outra coisa primordial é a coesão e a coerência, né? E o seu texto, ele precisa ser
coeso, os conectivos que você vai ligar, vai usar, as conjunções, as preposições, elas precisam ter o sentido ali no que você quer passar. Não é isso? E coerente porque a introdução, ela tem que estar ligada com o desenvolvimento e com a conclusão. Para quê? Para que seu texto fique harmonioso. Então, você precisa preocupar com a estrutura, com a coesão e a coerência. Então, você precisa entender que ele possui começo, meio e fim, como nós já falamos, não é isso? Então, aqui tem um artigo de opinião para você conhecer, tá? Eu frisei aqui algumas palavras que é de suma importância, ok? Aqui ela está ensinado pela Débora. Espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido aguçar a sua vontade de ler e de escrever um artigo de opinião. Muito obrigada, um beijo e até a nossa próxima aula.